Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa aqui no projeto Realize Enem. E o assunto de hoje será funções da linguagem. Mas antes de iniciarmos o assunto, vamos recapitular o que vimos semana passada a respeito da conotação, denotação e os elementos da comunicação, que como eu falei, como eu mencionei, são assuntos importantes para a compreensão então do assunto a respeito das funções da linguagem. Vimos na aula passada, pessoal, que o sentido conotativo, né, a conotação, é a linguagem em que a palavra ou a expressão é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Não é isso? Ao passo que o sentido denotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real, objetivo, ou seja, aquele sentido próprio do dicionário, não é isso? Como exemplo aqui, eu trouxe a vocês João comeu bola na avaliação de geografia. Veja que a expressão comeu bola está no sentido conotativo, como mostra aí o exemplo. E por que em sentido conotativo? Porque nesse caso, não é que literalmente a pessoa que João comeu bola, né? A expressão comeu bola quer dizer o seguinte, que ele cometeu erros na avaliação de geografia. Então veja que a expressão comeu bola não está sendo utilizada com seu real valor, né? Então a esse tipo de sentido a gente chama de sentido conotativo ou sentido figurado. Diferentemente da segunda expressão aqui, depois da aula, fomos à lanchonete e comemos um delicioso bolo. Veja que a expressão comemos um delicioso bolo está no sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real, ou seja, de fato, né, os envolvidos na situação foram à lanchonete comer um delicioso bolo. Veja que não está no sentido figurado, está no sentido real, né? Então, essa é basicamente a diferença entre conotação e denotação. Conotação é quando é o sentido figurado, né? Enquanto que a denotação é quando temos o sentido real, próprio da palavra, o sentido próprio da palavra ou da expressão, ok? E sobre também a questão dos elementos da comunicação, vimos que a comunicação, para que ela seja de fato estabelecida, né, deve haver a presença dos 6 elementos. No caso, o emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto, né? Como fala aqui, o processo de comunicação é composto por 6 elementos essenciais. Esses elementos são essenciais, né, devido ao fato de que todo o processo de comunicação deve ter esses 6 elementos, né? E nenhum deles pode falhar. Falhando em um deles, falha a comunicação, né? Então vemos que o emissor é a pessoa que produz e emite a mensagem, iniciando o ato comunicativo. Ele também é chamado de locutor ou falante, tá ok? O receptor é a pessoa que recebe a mensagem emitida pelo emissor, né? Nesse caso também pode ser chamado de interlocutor ou ouvinte. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá ok? Vimos o que é a mensagem, né? Que é o conjunto de informações transmitidas pelo emissor, né? Ela pode ser verbal, não verbal, escrita ou falada, tá ok? O canal é o meio no qual ou pelo qual a mensagem é transmitida, por e-mail, por celular, rádio, televisão, jornal, enfim, né? O código é o conjunto de signos e sinais utilizados na transmissão da mensagem. Língua portuguesa, língua inglesa, língua gestual, cores, sons. Então veja que quando a gente fala em código, não é somente a questão de uma língua natural como o português, por exemplo, né? É qualquer tipo de linguagem, né? E quando a gente fala em linguagem, pode ser a linguagem do som, a linguagem das cores, né? E assim sucessivamente, né? E por fim, o elemento contexto, né? O contexto é a situação comunicativa em que se encontram os interlocutores, né? O ambiente, espaço, tempo, é também chamado de referente, né? Como falei para vocês, pessoal, o contexto vai muito além dessa ideia de ambiente, espaço e tempo. É também com relação a informação ali sendo veiculada, né? Porque o contexto requer, né, que o interlocutor, né, o ouvinte, né, eles têm um conhecimento prévio, do assunto ali abordado. O exemplo que eu citei aqui foi a questão, por exemplo, das eleições norte-americanas, Donald Trump, né?
Se eu chegar para uma pessoa que não sabe quem é Donald Trump, sabe nada sobre as eleições norte-americanas e chegar para ele dizer assim, realmente o Donald Trump vai ganhar as eleições, né? A pessoa simplesmente vai olhar para mim e falar, tipo, do que você está falando, né? Sei nem quem é esse cara, quem é Donald Trump, né? Então veja que esse conhecimento prévio do assunto é importante, né? Então o contexto também requer bastante isso, né? Eu trouxe aqui um exemplo dos elementos da comunicação, né? Uma situação hipotética, né? O professor de uma escola particular envia um e-mail à coordenação da escola informando que não poderá ministrar aula por conta de problemas de saúde, né? Então aqui a gente pode verificar que o emissor da mensagem é o professor, né? E o destinatário dessa mensagem é o receptor. O receptor, no caso, é a coordenação da escola, né? Isso. A mensagem é a seguinte: não poderá ministrar aula por conta de problemas de saúde. Não é essa informação que ele está passando para a coordenação da escola? É isso? O canal que ele utilizou para enviar mensagem foi um e-mail. O código foi em língua portuguesa, não é isso? Ele utilizou a língua portuguesa para comunicar, né? E o contexto é a escola, referente à aula. Tá ok, gente? Aí, para ilustrar, trouxe aqui essa imagem, né, no qual temos aqui esse bonequinho que representa um emissor, né, que através de um alto-falante aqui, né, de um megafone, perdão, através de um megafone, ele transmite uma mensagem, né, isso para o seu receptor, né, representado por essa moça aqui, por essa bonequinha, né. E essa mensagem contém um determinado assunto, referente a um determinado contexto, certo? Essa mensagem está sendo vinculada em um determinado código, ou seja, em determinada linguagem. Nesse caso aqui, a gente pode falar de uma língua natural, de uma língua oral, né? Português, inglês, italiano, certo? Mas a gente pode se comunicar perfeitamente através de um outro tipo de código, através de cores, através de uma linguagem não verbal, né? Um símbolo, enfim, né? E o canal, já mencionei aqui, é exatamente o que? O megafone, né? Enfim. Então, pessoal, por que é importante a gente ter a noção desses assuntos, principalmente para compreender as funções da linguagem, né? Porque, primeiro, né, essa noção de conotação e denotação é importante para alguns casos, né? E o mais importante é vocês fixarem, né, os elementos da comunicação. Porque, como vocês puderam observar, são 6 elementos da comunicação e temos 6 funções da linguagem, né? Esse número exato entre elementos da comunicação e funções da linguagem não é à toa, né? O que acontece é que cada função da linguagem está intimamente ligada a um elemento. Então, dependendo do foco, né, do foco da mensagem, né, da linguagem ali, aí a gente vai determinar qual é a função que está sendo ali estabelecida. Okay? Então, é importante que vocês observem quais são os elementos da comunicação, certo? E quando vocês se depararem com determinada mensagem, né, vocês devem observar qual é o foco ali, certo? Qual é o objetivo do emissor. Porque dependendo do objetivo, dependendo do foco, da ênfase dada ali, é que a gente vai poder classificar a linguagem, né, se é emotiva, se é conativa e assim sucessivamente. Então vamos aqui passar para o assunto de hoje de fato, que no caso é funções da linguagem, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, funções da linguagem. As funções da linguagem são diferentes formas de se utilizar a linguagem segundo a intenção do emissor. Ou seja, leva-se em consideração o objetivo do falante ao dar ênfase à mensagem transmitida em um determinado contexto. Então, pessoal, como falei para vocês, a classificação, ou seja, a determinação de qual função da linguagem em determinada situação, ela vai ser estabelecida exatamente pelo foco dado pelo emissor, né? Isso em relação à mensagem, né? Ou seja, o foco em relação a quê? A qual elemento está dando ênfase, né? Ele está dando ênfase ao emissor, ele está dando ênfase ao emissor, ou ao receptor, ele está dando ênfase à mensagem, ele está dando ênfase ao canal, ao contexto, né? Enfim, dependendo da ênfase ali, né? Dependendo do destaque que se dá a um elemento, é que a gente vai classificar a linguagem, né, em conativa, ou em emotiva, e assim sucessivamente. Vamos lá. No total, existem 6 funções da linguagem.
Essas funções estão diretamente relacionadas aos elementos da comunicação, que foi o que eu acabei de mencionar, né? São 6 funções da linguagem porque existem 6 elementos da comunicação, certo? Agora, qual é a diferença em relação a esses dois assuntos? É que, como eu falei para vocês, em relação aos elementos da comunicação, né, o ato de comunicação deve conter esses 6 elementos, não pode faltar nenhum deles, por isso que são elementos essenciais, certo? A falha de um desses elementos ocorre a falha da comunicação. Com relação à função da linguagem, né, a gente pode encontrar numa mesma mensagem, né, a ênfase em mais de um elemento, certo? Pode acontecer a ênfase na mensagem e também no receptor, né? Porém, vocês têm que analisar qual é que tem um maior destaque, certo? Aquele que tiver maior destaque, certo? Porque vai haver situações que vocês vão poder identificar uma função, por exemplo, que dá ênfase à mensagem, como eu falei, né? Dá ênfase à mensagem e também dá ênfase ao receptor. Mas aí você tem que ver o seguinte, qual é o objetivo da emissora ali? Se o objetivo da emissora der maior ênfase ao receptor, aí ok, será uma determinada função ali que, como veremos mais à frente. Então, o que acontece? Com relação às funções da linguagem, necessariamente não vai aparecer todas as funções em um mesmo contexto, okay? Em uma mesma situação. Né? Vai haver situações que vocês vão apenas identificar uma função da linguagem, há situações que vocês vão encontrar mais de uma função, mas o que vai contar é qual função ali prevalece, né? Ou seja, isso vai depender do destaque que se dá a um dos elementos da comunicação. Então, enquanto que com relação aos elementos da comunicação, eles devem existir ao mesmo tempo, ou seja, uma comunicação, como falei, né? Um ato de comunicação só ocorre quando há a presença dos 6 elementos que foram apresentados agora há pouco, né? Também na aula passada, né? E com relação às funções da linguagem, nem sempre, a gente não utiliza todas as funções, a gente não identifica todas as funções em um mesmo contexto, em uma mesma informação, tá ok? Geralmente a gente encontra apenas uma única função e a gente pode encontrar mais de uma, né? mas sempre terá um foco maior em um dos elementos e assim uma certa predominância, certo? Então, passando aqui. Aí temos aqui, ó, como falei para vocês, né, como cada função da linguagem tem uma correlação com algum elemento da comunicação. Então o que acontece? Nós temos aqui essa tabela, no qual no lado esquerdo nós temos as funções da linguagem, né, e no lado direito o elemento da comunicação que está ali correlacionado, certo? Então a função referencial ou denotativa, pessoal, né, é a função que está intimamente ligada ao contexto, né, ao elemento contexto. Certo? Então, em uma situação em que o contexto é que tem ênfase, né, a gente diz que aquela linguagem possui uma função referencial ou denotativa, tá ok? Em uma situação em que o emissor tem um maior destaque, tem uma maior ênfase, a gente diz que estamos diante de uma função emotiva ou expressiva, tá ok? Em uma situação em que o receptor é que tem um maior destaque, é dado ênfase ao receptor, a gente diz que aquela linguagem possui a função apelativa ou conativa, ok? Quando o elemento mensagem tem um destaque, ou seja, quando o emissor dá ênfase, né, à mensagem, a gente diz que aquela linguagem possui uma função poética, certo? Quando o canal, ou seja, o elemento canal, ele possui um destaque, né, quando se dá ênfase ao canal, a gente diz que a linguagem está ali na função fática, ok? E por fim, quando a informação ali, quando a linguagem está focada, né, quando a ênfase é dada ao código, né, a gente diz que aquela linguagem possui uma função metalinguística, ok? Então, aqui estão as 6 funções da linguagem, né? Função referencial ou denotativa, função emotiva ou expressiva, função apelativa ou conativa, função poética, função fática e função metalinguística, tá ok? E como vocês podem ver, a correlação, né, sempre será exatamente dessa forma, tá ok? Se o contexto for o destaque, função referencial ou denotativa. Se o emissor for o elemento em destaque, função emotiva ou expressiva.
Se o receptor for o destaque da mensagem, então função apelativa ou conativa, né? Se a mensagem em si for o destaque, então é a função poética. Se o canal estiver sendo destacado, né, é função fática. E se o código estiver sendo destacado, né, se for dado ênfase ao código, então estamos diante de uma função metalinguística. Mas vamos compreender aqui cada um de forma mais aprofundada. Então, função referencial ou denotativa, ok? Então, função referencial denotativa, pessoal, tem como principal objetivo informar sobre um determinado assunto. Assim, a ênfase é dada ao contexto comunicativo, que foi o que a gente acabou de verificar na tabelinha, né? Isso, então, quando a ênfase é dada ao contexto comunicativo, ou seja, o elemento contexto, a gente diz o seguinte, que a função referencial, que a função ali predominante é a função referencial, que também é chamada de função denotativa. E por que, pessoal, uma função denotativa? Porque é um tipo de mensagem que é mais objetiva. Lembra da aula sobre elementos, os elementos da comunicação, em que, e também sobre a denotação e conotação, em que eu falei que existe... A denotação é uma linguagem mais objetiva, ao passo que a conotação é uma linguagem mais subjetiva, né? Objetividade, quando as informações estão centradas no objeto. Subjetividade, quando as informações estão centradas no sujeito, tá ok? Então, numa situação em que a ênfase está no contexto, ou seja, nas informações em si, no assunto em si, a gente diz o seguinte, que essa função é referencial, porque a ênfase está de fato na referência, né? Lembra lá que eu falei para vocês que o elemento contexto também é conhecido como referente, não é isso? Existem algumas situações que é chamado de referente, então como vocês ouvirem falar em referente, vocês estão falando em contexto. Então a função referencial, né, tem como destaque exatamente o contexto, por isso que também chamado de denotativa, porque é uma informação, uma linguagem mais objetiva, tá ok? Quais são as características da função referencial ou denotativa? Então vamos lá. Transmite uma informação de forma clara, objetiva e direta. Olha aí a questão da objetividade, como falei para vocês. Por isso que é também conhecida como função denotativa, né? Exatamente por ter por transmitir de forma objetiva, ou seja, existe uma objetividade, né, na informação, não é isso? Deixa eu aqui. Tive que dar uma pausa aqui rapidinho, pessoal, mas vamos lá, né? Características da função referencial ou denotativa. Transmite uma informação de forma clara, objetiva e direta, tá ok? Tá aí, ó, objetividade, por isso que também a função referencial também é conhecida como função denotativa, certo? Como falei para vocês, a denotação possui uma linguagem mais objetiva, enquanto que a conotação é uma linguagem mais subjetiva, não é isso? Né? Outra característica, informa sobre a realidade, tendo como base fatos e dados concretos, né? Por isso que é uma linguagem objetiva, não é isso? Né? É impessoal, não apresentando a opinião do emissor, né? Mais uma vez, aí uma outra característica, né, de uma linguagem mais objetiva, porque vocês lembram quando eu falei sobre a diferença entre subjetividade e objetividade, né? Objetividade é uma informação centrada no objeto em si, subjetividade é quando as informações estão centradas no próprio sujeito, não é isso? Utiliza uma linguagem denotativa, né? Como já vim explicando aqui, utiliza a terceira pessoa do discurso, tá ok? Deixa eu clicar aqui. Então, onde se usa a função referencial ou denotativa? Então, pessoal, a gente encontra bastante em notícias de jornal, textos técnicos, artigos científicos, livros didáticos, documentos oficiais, correspondências comerciais, né? Veja que são situações em que a linguagem tem de ser mesmo bastante objetiva, não é isso? Né? Por isso que nesses contextos aí que encontramos, então, a linguagem com a função referencial ou denotativa, certo? Aí exemplos da função referencial ou denotativa, né? Por exemplo, as tarifas dos transportes públicos aumentarão de preço no próximo mês. Os médicos recomendam a alimentação saudável e a realização de exercício físico diário. Veja, pessoal, que trata-se de uma informação direta, objetiva,
certo? Veja que não tem uma opinião do emissor, né? Ele apenas está informando. Então, nesse caso aí, o destaque é no próprio contexto, na própria informação, no próprio assunto. Percebem? Né? Então, como o destaque aí das informações é o próprio assunto, é o próprio contexto, a gente diz o seguinte, que essa é uma linguagem referencial ou denotativa, certo? É só vocês observarem o seguinte, a objetividade da informação, né? Vejam só, se é uma linguagem objetiva, né? Se não está expressando a opinião pessoal do emissor, né? Então veja que trata-se de uma função referencial ou denotativa, uma vez que o destaque está no referente, no contexto, tá ok? Passando aqui agora para a função emotiva ou expressiva, tá ok? Vamos lá. A função emotiva, também chamada de função expressiva, tem como principal objetivo transmitir as emoções e sentimentos do emissor. Assim, a ênfase é dada ao emissor da mensagem. Veja que agora a função emotiva ou expressiva ela é mais subjetiva, certo? Porque o foco dele está no sujeito, né? Nas emoções e sentimentos do emissor, tá ok? Então, nesse caso aí, ó, veja que agora o destaque é o próprio emissor, né? Então, se o próprio emissor é o destaque da mensagem, então trata-se de uma linguagem cuja função é emotiva ou expressiva. Okay? Quais são as características da função emotiva ou expressiva? Né? A mensagem transmitida é subjetiva, conforme a visão do emissor. Olha aí a questão da subjetividade, certo? Porque agora o foco é no próprio sujeito. Né? O sujeito, aquele exemplo que eu dei sobre o teclado, né? A todo momento eu foquei a minha linguagem nos meus sentimentos, nas minhas impressões sobre aquele objeto. Então, o foco está no próprio emissor. Né? Então, quando o foco está no próprio emissor, isso quer dizer o seguinte, que trata-se de uma linguagem subjetiva. Então, quando a linguagem ela é subjetiva, quando a mensagem é transmitida através de uma certa subjetividade, então vocês estão diante de uma função chamada emotiva ou expressiva, certo? Ela é pessoal, até porque ela é subjetiva, né? Sujeito, então ela é pessoal, sendo utilizada na primeira pessoa do discurso. Então você sempre vai encontrar nesse tipo de linguagem a utilização da primeira pessoa, tá certo? Há a presença de interjeições que enfatizam o discurso, certo? Utiliza pontuação que acentua a sua entonação emotiva, como os pontos de exclamação e as reticências. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Então, onde se usa a função emotiva ou expressiva, né? Em poemas, cartas pessoais, memórias, autobiografias, depoimentos, entrevistas, músicas. É importante vocês observarem onde vocês podem encontrar a função emotiva, porque nesse caso vocês podem encontrar em poemas, certo? Isso aqui é uma informação importante e vocês vão entender por quê mais à frente, né? Porque isso tem a ver exatamente com essa questão de a gente poder identificar em um determinado contexto mais de uma função, certo? Aí que vem a dica. Quando você se deparar de uma situação em que se tem mais de uma função, certo? Aí nesse caso você tem que observar qual é o foco principal, qual é que tem maior ênfase, certo? Aí o que vai prevalecer exatamente por exemplo, se a maior ênfase está no próprio emissor, então é uma linguagem emotiva, né? Mas se existe uma situação em que o foco não é maior, não é exatamente no emissor, né? Então nesse caso o que vai prevalecer é uma outra função, certo? Continuando aqui, exemplos de função emotiva ou expressiva, né? Fiquei tão feliz com essa notícia. Minha nossa, ficou minho aqui, né? Mas minha nossa, sinto-me tão triste e cansado, né? Estou sentindo um ódio extremo extremo dele, né? Então, percebam, pessoal, o seguinte, que esses três exemplos, todos eles indicam exatamente os sentimentos, as sensações, né, do emissor, né? Então, veja que existe uma certa subjetividade aí, não é isso? Então, quando vocês conseguem identificar essa subjetividade, ou seja, quanto foco está no próprio emissor, isso quer dizer o seguinte, que a função aí é uma função emotiva ou expressiva, ok? Como vocês podem verificar aí, ó. Fiquei tão feliz com essa notícia. Minha nossa, sinto-me tão triste e cansado. Estou sentindo um ódio extremo dele, ok?
Passando aqui agora para a função apelativa ou conativa, ok? Vamos lá. A função apelativa, também chamada de função conativa, tem como principal objetivo influenciar e persuadir o receptor, sendo apelo para que este faça algo. Assim, a ênfase é dada ao receptor da mensagem. Então, nesse caso, quando a mensagem, quando o contexto ali tem como destaque o próprio receptor, né? Então estamos diante da função apelativa ou conativa. Então, interessante é que vocês observaram o seguinte, ó, a função apelativa, também chamada de função conativa, tem como principal objetivo influenciar e persuadir o receptor. Tá certo? Então, quais seriam as características desse tipo de função de linguagem, né? As características da função apelativa ou conativa, né? Predomina o uso de verbos no imperativo, né? Então é um tipo de mensagem que sempre impõe uma ordem, certo? Por isso que os verbos geralmente são no imperativo, né? Utiliza-se a segunda pessoa ou a segunda ou terceira pessoa do discurso, tu e você, tá ok? Você faça isso, você compre isso, né? Há presença de vocativos que direcionam a mensagem, tá certo? O vocativo é o chamamento, pessoal. Por exemplo, quando eu digo assim, Maria, minha empregada ganhou uma casa. Veja que Maria, estou chamando a atenção da Maria, né? Para explicar a ela, para falar para ela, né? Que minha empregada ganhou uma casa. Então veja que Maria é o que chamamos de vocativo, é um chamamento, ok? Recorre a pontos de exclamação para enfatizar o discurso, ok? Onde se usa a função apelativa ou conativa? Então, pessoal, a função apelativa ou conativa ela é muito comum em publicidades e propaganda, certo? Mas também em discursos políticos, sermões religiosos, livros de autoajuda, horóscopo, né? Mas os exemplos clássicos são textos de publicidade e propaganda, peças de propaganda, né? Porque como foi mencionado aqui, ó, né, ó, a função apelativa, também chamada de função conativa, tem como principal objetivo influenciar, persuadir o receptor. Então, é em campanhas de publicidade, peças de propaganda, que a gente encontra exatamente esse tipo de ação, né? De persuadir, né, o seu ouvinte, né? As propagandas, elas estão ali, elas utilizam exatamente uma linguagem no qual elas impõem meio que uma ordem, né? Compre Coca-Cola, né? Compre o novo carro do ano da Volkswagen, né? Compre o novo PlayStation 5, né? Que custa apenas seu rim. Eu não sei nem se eu posso estar falando esse tipo de coisa aqui, mas enfim, né? As peças de publicidade, as propagandas, elas são recheadas de uma linguagem cuja função é apelativa ou conativa, né? E vocês podem observar, é sempre o que predomina o uso de verbos no imperativo. E quando digo assim predomina, nem sempre, isso não quer dizer que isso quer dizer que nem sempre virá com verbos no imperativo, tá ok, gente? Geralmente vem, mas nem sempre, certo? Né? Então, até porque é um tipo de linguagem que impõe ordem, né? Compre Coca-Cola, compre isso, faça aquilo, né? Isso, então é por isso que é muito comum encontrarmos os verbos no imperativo, mas lembrando que é o que predomina, mas não é regras, ou seja, não tem que vir sempre, né? Haverá situações que vocês vão se deparar com a função apelativa ou conativa, em que vocês não vão encontrar um verbo no imperativo, entendeu? A dica é vocês observarem qual é o elemento ali sendo destacado. Então, se vocês observarem que a mensagem ali tem com o intuito de persuadir, né, convencer o receptor a fazer algo, né, convencer, né, então vocês estão diante de uma função apelativa ou conativa, certo? Aí, exemplos da função apelativa ou conativa. Aproveite as melhores ofertas, né? Aproveite, olha o verbo no imperativo, aproveite as melhores ofertas. Não perca esta chance, ligue ainda hoje, ligue, não perca, né? Cidadão consciente, vote em mim. Então veja, pessoal, esses 3 exemplos aqui são exemplos de um tipo de linguagem que impõe, né, tem uma ordem aí, né? Vote em mim, aproveite as melhores ofertas, não perca esta chance, liga ainda hoje, né?
compre isso, compre aquilo, faça isso, faça aquilo. Então veja que é um tipo de linguagem que impõe algo ao receptor. Então o receptor é o destaque nessa mensagem. Então se ele está sendo se o elemento receptor está sendo destacado, isso quer dizer que a linguagem que estou utilizando ali possui uma função apelativa ou conativa, como temos aqui o exemplo. Tá ok, gente? Vamos lá. Aí tem agora a função poética. Essa função poética que é interessante, né? Principalmente no que diz respeito a essa questão de podermos identificar mais de uma função em um determinado contexto, né? Como assim, professor? Observe aqui. Função poética. A função poética tem como principal objetivo transmitir uma mensagem elaborada, formalmente estruturada, com as palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um resultado estético. A ênfase dada é a própria mensagem. Então, o que acontece, pessoal? Com relação à função poética, é um contexto em que a mensagem é o próprio foco, né? É o próprio destaque, né? Então, é um tipo de mensagem que ela é bem elaborada, né, como está falando aqui, né, formalmente estruturada, com palavras cuidadosamente selecionadas, ou seja, é um tipo de linguagem cuja preocupação está de fato com a própria mensagem. A preocupação não está no emissor, não está no receptor, não está preocupado com o contexto, com o canal, enfim, a função poética ela tem um foco maior na própria mensagem. Então, a preocupação do emissor, do autor de determinada mensagem é apenas uma preocupação estética, né? Como mostra aqui, né? Com as palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um resultado estético. A preocupação é com a própria mensagem. Por isso que a função poética a gente tem uma função poética quando a ênfase é dada à própria mensagem, ok? Quais são as características da função poética, né? Utilizam uma linguagem elaborada e cuidada, já que a preocupação é com a estética da mensagem, né? Dá importância ao ritmo, melodia e sonoridade das palavras. Então é muito comum na função poética essa preocupação, né, de criar rimas, né, de criar uma sonoridade com as palavras, né? Procura o que é belo e inovador. Agora, lembrando, pessoal, por exemplo, um poema. Um poeta, ele quando vai produzir o seu poema, ele não se preocupa apenas com o jogo de palavras no sentido do jogo de sons e tal. Muitas vezes ele brinca com a palavra criando formas. Às vezes o poema não tem uma rima, mas as palavras é colocado de uma forma que vai criando uma forma. Então veja que há uma preocupação com a estética da mensagem. Então, quando a preocupação do emissor está exatamente na estética da mensagem, quando ele tem essa preocupação de criar um jogo de palavras, né, de utilizar uma linguagem mais elaborada, com maior cuidado, né, veja que a preocupação dele com a própria mensagem. Então, quando vocês observarem, quando vocês tiverem essa capacidade de observar que de que o emissor tem essa preocupação, né, o autor daquela mensagem tem uma preocupação maior com a própria mensagem, é porque ele está usufruindo da função poética, ok? Onde se usa a função poética? Em poemas, obras literárias, letras de música, publicidade e propaganda. Aí o que acontece, pessoal? Tem 3 elementos aqui que eu posso destacar. Poemas, certo? Por que eu digo poemas? Porque quando a gente volta lá, deixa eu botar aqui, ó, para a função emotiva, né? Cadê? A gente percebe que a função emotiva também pode ser encontrada em poemas. Não é isso? Aí você deve me perguntar, e agora, professor, como é que eu sei quando temos aí uma função emotiva ou uma função poética? Nesse caso aí, pessoal, como eu sempre venho destacando, vocês devem observar qual elemento tem maior ênfase. Então, o que acontece? Na função emotiva, a ênfase não está nos sentimentos do emissor. Então, se o poema der um maior destaque aos sentimentos, a questão da expressão sentimental do eu lírico, né? Ou seja, do emissor, né? Então vocês estão diante do que chamamos de uma função emotiva. Agora, se você estiver diante de um poema
cujo objetivo do emissor, do autor, é apenas brincar com as palavras, a preocupação dele é com a própria mensagem, então é a função poética, certo? Agora, com relação à publicidade e propaganda, de fato, a gente pode encontrar peças de publicidade e propaganda, né, no qual eles utilizam uma linguagem poética, ou seja, tem essa preocupação com uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada, né, ou até mesmo utilizar um próprio poema, uma própria poesia dentro da peça de publicidade ou numa propaganda. Aí você me pergunta, sim, professor, e se eu estiver diante de uma propaganda que utiliza exatamente uma linguagem poética? Eu estou diante de uma função poética ou de uma função conativa ou apelativa? Mais uma vez eu explico, né? Vocês devem observar qual é o maior foco ali. Beleza, temos ali um foco na estética da mensagem e temos um foco também no receptor, certo? Pois trata-se de uma peça de propaganda, de publicidade, não é isso? Mas aí que tá. Sendo uma peça de publicidade, sendo uma propaganda, o objetivo principal do autor daquela peça de propaganda, daquela publicidade, é o receptor ou a mensagem em si? Tem um poema, certo? Mas veja que trata-se de uma peça de publicidade. Então o foco maior é no receptor. Tem uma linguagem poética, mas por ser uma peça de propaganda, uma peça de publicidade, o foco maior é no receptor. Então aí é que está a dica, certo? Vocês têm que observar isso, certo? É uma peça de propaganda que utiliza uma linguagem poética. Mas o foco maior aqui é na própria mensagem ou na divulgação do produto, ou seja, na propaganda. Trata-se de uma propaganda, então o foco maior é na propaganda. Ou seja, o foco dele é no receptor. Então, se o foco dele é no receptor, então a função em destaque aqui é a função apelativa, conativa. Então, é isso que vocês devem observar. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: vocês encontram a função poética em peças de publicidade, em propaganda, certo? Mas o que vocês devem ter em mente é o seguinte, que se trata-se de uma peça de publicidade, se trata de uma propaganda, então, nesse caso, o foco maior é no próprio receptor. Então o que predomina ali, certo? É a função conativa, apelativa, tá certo? Porque a função poética a função poética, pessoal, é quando o foco é de fato na própria mensagem. Ou seja, a preocupação do autor ali não é com o emissor, não é com o receptor, não é com o canal, não é com o contexto. Não, a preocupação dele é com a estética da mensagem, tá certo? Aí temos aqui exemplos da função poética, né? Da função poética. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fernando Pessoa, né? E o outro aqui, basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Cecília Meirelles. Então vejam, pessoal, que esses dois casos aqui, de fato temos a função poética, porque a preocupação dos autores aqui não foi com o emissor, ele está preocupado com os sentimentos do emissor. É uma função poética porque não está preocupado com o receptor. É uma função poética porque não está preocupado com a referência. É uma função poética porque a preocupação central aqui é com a própria mensagem. Veja que eles procuram utilizar uma linguagem mais rebuscada, eles brincam com o jogo de sons, né? Como aqui, batem um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve, né? Leve, leve. Percebem? Então, veja que a preocupação aqui do autor foi brincar com as palavras, foi brincar com o jogo de sons. Não é isso? Então, veja que a preocupação dele, o maior foco é dado na própria mensagem. Então, se o foco é na própria mensagem, certo? Então, trata-se de uma função poética. Tá ok, gente? Função fática. Vamos lá. Função fática. A função fática tem como principal objetivo estabelecer um canal de comunicação entre o emissor e o receptor, quer para iniciar a transmissão da mensagem, quer para assegurar a sua continuação e até mesmo para finalizar, ok? A ênfase dada é ao canal comunicativo. Então, porque a função fática aqui, pessoal, como falei aqui no início, né?
tem como principal objetivo estabelecer canal de comunicação, né? Ou seja, é um tipo de linguagem que a gente testa o canal. Como assim, professor? Vamos lá, características da função fática, né? Recorre a frases interrogativas para obter resposta do receptor, certo? Utiliza interjeições e onomatopeias para manter o discurso. Onde se usa a função fática? Em cumprimentos, em saudações, em conversas telefônicas, certo? Como assim? Vamos lá. Exemplos da função fática. Alô? Alô? Bom dia. Não é mesmo? Sei. Vocês conseguem identificar essas expressões? A gente utiliza no dia a dia, né? Então veja, pessoal, que são expressões que utilizamos exatamente para quê? Para testar o canal. Quando a gente diz assim, alô, quando você atende o telefone e diz alô, o que você espera é que a outra pessoa corresponda. Isso aí, pessoal, quando a gente faz isso, a gente espera uma resposta para quê? Para ter certeza que a comunicação foi estabelecida, né? Porque se eu digo alô e o outro não responde, eu vejo, opa, tem algum problema aí. Então o alô no telefone, por exemplo, é um tipo de linguagem que a gente utiliza para testar o canal. Se eu falo alô e o outro corresponde, então a conexão está estabelecida, né? O bom dia, que é um cumprimento, né? Quando você chega para uma pessoa de forma educada, um bom dia é exatamente uma forma de você estabelecer um início de uma comunicação, né? Não é mesmo, né? Aí, por exemplo, no telefone é sei, é isso mesmo. Sei bem. Veja que essas expressões aqui é uma expressão para quê? Para que a outra pessoa que está falando com você saiba que você está ali atento, que a comunicação ainda está funcionando, né? Porque é o seguinte, eu acho que já aconteceu com vocês estão aqui falando, tal, só que você não ouve nada do outro lado. Aí que você faz, alô, você ainda está aí, né? Ou seja, muitas vezes a gente está conversando com alguém, a gente fica assim, sei, isso aí é uma maneira que a gente encontra de falar para o outro o seguinte, olha, ainda eu estou ouvindo, estou compreendendo, certo? Ou seja, a função fática é uma função que utilizamos exatamente para estabelecer uma comunicação, certo? Para manter essa comunicação e também para finalizar. Não coloquei aqui o exemplo, mas, por exemplo, tchau, até logo, até mais. Ou seja, é também um tipo de expressão que a gente utiliza para finalizar a comunicação. Então, a função fática é um tipo de a linguagem, né, que tem a função fática, é uma linguagem que serve exatamente para isso, para estabelecer uma comunicação, para manter, né, e para finalizar. Quando eu digo alô, ou quando chego para a pessoa eu digo bom dia, né, eu estou querendo iniciar uma comunicação. O alô, principalmente, o alô é para testar o canal de comunicação, né? Eu utilizo expressões como sei e tal, ou seja, para manter a comunicação, certo? E eu utilizo tchau, o até logo, até mais, para quê? Para finalizar a comunicação. Então veja que são tipos, que são expressões cujo foco está de fato no próprio canal. Veja que não são expressões que estão preocupadas com o emissor, com o receptor, com a mensagem, com o referente. Não. Ele está preocupado com relação ao canal, em estabelecer a conexão. Tá, ok? Então, quando você estiver diante de expressões como essas aqui, cujo objetivo é estabelecer ou manter uma comunicação, vocês estão diante de uma função fática. Tá, ok? Não sei se tem mais algum aqui, peraí, viu? A última é a metalinguística, certo? A função metalinguística, pessoal, certo? A função metalinguística tem como principal objetivo usar um determinado código para explicar esse próprio código. Assim, a ênfase dada ao código comunicativo, certo? Ou seja, pessoal, isso aqui nada mais é do que utilizar, por exemplo, a linguagem para explicar a própria linguagem. Eu utilizar a língua para explicar a própria língua. Certo? Como assim, professor? Vamos ver aqui as características da função metalinguística, né? Utiliza o código como tema da mensagem, ou seja, eu utilizo o próprio código, por exemplo, a língua portuguesa, né? Eu utilizo a própria língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa, certo? Tem uma função explicativa. Por exemplo, aqui a aula de língua portuguesa. A todo momento eu estou utilizando uma linguagem cuja função é metalinguística. Eu estou utilizando a própria língua portuguesa
certo? A própria língua, o próprio código, para explicar o código, como é o funcionamento do código. Por isso que encontramos esse tipo de linguagem em dicionários e gramáticas. E gramática, quando eu falo, pessoal, é de fato isso aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Pronto, gramática, porque é o seguinte, existe a gramática normativa, o livro, né, que são regras, né, que a gente estuda, né, são regras estabelecidas, né, pela norma, chamada norma padrão, né, mas gramática também pode ser entendido como conhecimento internalizado. Todos nós, falantes de língua portuguesa, temos um conhecimento, né, da língua portuguesa, nós temos uma gramática internalizada. Ok? Mas quando eu falo assim, nesse sentido aqui, numa função metalinguística, eu falo em dicionários e gramáticas, né? A gramática eu falo exatamente isso aqui, esse livro. Esse livro aqui, pessoal, essa gramática do Celso Cunha, né? É uma gramática toda em língua portuguesa, né? No qual ela explica o funcionamento da língua portuguesa. Então é uma linguagem cuja função é função metalinguística, ou seja, eu utilizo o código para explicar o próprio código. Tá ok? Por exemplo, o código linguístico é um sistema de signos usados na construção de mensagens. Veja aqui, ó, estou utilizando a linguagem, ó, código linguístico é um sistema de signos usados na construção de mensagens. Eu estou utilizando a própria linguagem para explicar a própria linguagem, certo? Uma mensagem é uma comunicação oral ou escrita que visa transmitir uma informação, mais uma vez utilizando a linguagem para explicar a própria linguagem. Ok? Os artigos podem ser classificados em artigos definidos, artigos indefinidos, né? Veja que aqui ó, é um conteúdo que a gente encontra exatamente na gramática normativa, como esse do Celso Cunha, né? Quando eu falo assim, né, que substantivos são termos que utilizamos para dar nome aos seres existentes no mundo, né? Enfim, então quando eu utilizo o próprio código para explicar o próprio código, ou seja, quando eu utilizo a linguagem para explicar a própria linguagem, a gente diz que é uma linguagem cuja função é metalinguística, pessoal. Como eu falei para vocês, o que eu estou fazendo aqui, a minha aula, né, a linguagem que eu estou utilizando aqui é uma linguagem puramente metalinguística, tem uma função metalinguística. Eu estou utilizando o próprio código, a própria língua, para explicar a própria língua. Eu estou utilizando a linguagem para explicar a própria linguagem. Então, trata-se de uma linguagem cuja função é metalinguística. Então, pessoal, é basicamente isso, tá ok? Vejo que é bem simples, tá ok? Não tem mistério nenhum. A dica, como mostrei a vocês, é exatamente essa. Vocês têm que observar qual é o elemento em destaque. Vocês vão encontrar em certas situações mais de uma função? Vão, certo? Mas vocês devem observar qual delas prevalece, predomina, certo? Ou seja, como eu falei para vocês, né, uma peça de propaganda, por exemplo, o autor da propaganda ele pode utilizar uma linguagem poética, ele pode utilizar uma linguagem mais rebuscada, ele pode utilizar um poema, né, na sua peça de publicidade. Mas o que acontece? Tratando-se de uma peça de publicidade, tratando-se de uma propaganda, a preocupação principal dele é a mensagem em si ou o seu receptor? É o receptor, né? Porque se estamos falando de uma peça de propaganda, ele quer convencer o seu ouvinte, né? Então o foco maior é dado ao receptor. Então mesmo uma peça de propaganda, uma peça de publicidade, mesmo utilizando uma linguagem rebuscada, utilizando um poema, mas se o foco dele é convencer, é persuadir o seu receptor, então ali a função predominante é a função apelativa. Então a dica é essa, para vocês reconhecerem qual é a função ali predominante, vocês devem identificar qual o elemento da comunicação em destaque, certo? Se o elemento em destaque, deixa eu botar aqui na tabelinha, se o elemento da comunicação em destaque for o contexto, vocês estão diante de uma função referencial ou denotativa. Se o elemento em destaque for o emissor, vocês estão diante de uma função emotiva ou expressiva. Se o elemento em destaque for o receptor, vocês estão diante de uma função apelativa ou conativa. Se o elemento em destaque for a mensagem, ou seja, se o emissor estiver preocupado com a estética da mensagem em si, então é uma função poética. Se o destaque ali, se o elemento em destaque for o canal, vocês estão diante da função fática. Se o elemento em destaque for o código, vocês estão dentro de uma função metalinguística. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro o assunto.
mas qualquer coisa eu estarei aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá ok? Então a nossa aula já vai em 49 minutos, tá certo? E até a próxima.